agradeço o convite para representar o GETAP, Grupo de Estudos Tributários Aplicados, nessa discussão. Existem algumas coisas nos slides que eu trago que são repetitivas, então eu vou tentar passar de uma maneira muito rápida, mas aí talvez para construir um pouco o raciocínio de dois temas que preocupam muito as empresas, e aí eu posso dizer de uma maneira uniforme, preocupam a grande maioria das empresas, em especial os grandes contribuintes do Brasil, afetando competitividade e segurança jurídica. Voltando, sem explicar nada disso, eu digo, a reforma do ICMS, ou o que poderia ensejar uma melhor visualização ou o fim da guerra fiscal, tem várias frentes quebradas entre Câmara, Senado, o Supremo Tribunal Federal tendo uma varinha, não vou dizer mágica, mas para cutucar o processo no sentido de talvez causar uma saída desordenada, como o Bernard se referiu, e a própria ideia do Convênio 70. No panorama legislativo, a maneira como nós enxergamos no GETAP é que a própria discussão na reforma do ICMS é uma discussão de um combo. Como você vai numa lanchonete, você precisa da compensação por parte da União Federal das perdas, seja para fins de investimentos de política de desenvolvimento regional, ou das perdas quando você migrar a tributação do estado de origem para o estado de destino, a convalidação dos incentivos afetando bastante a questão da segurança jurídica, e tudo isso passando por um CONFAS que hoje reza, prega e anda na base da unanimidade, que é, até do ponto de vista indireto, a nosso ver, uma das razões pelas quais houve uma proliferação pouco republicana e bastante unilateral dos incentivos, porque se você não tem nem a perspectiva de que você vai poder trazer um incentivo fiscal justo, eu vou colocar justo aqui, útil e entendido como bastante promissor para um determinado Estado, se tem a certeza que a chance de aprovação disso num ambiente totalmente politizado é muito baixa, isso também foi um incentivo ao longo dos anos para a produção de incentivos fiscais bastante unilaterais. Isso também passa na quebra da unanimidade, aí com os 2/3, 1/3, como o Bernard colocou, não vou me repetir aqui, eu vou focar muito na unificação das alíquotas interestaduais, ainda que ela tenha perdido um pouco de força política na discussão, porque ela é algo bastante assustadora, do ponto de vista das empresas. E aí, fazendo referência que a lei da repatriação, uma das grandes, no afã de sempre justificar o que se quer fazer do ponto de vista de governo, uma das coisas que foi colocada foi que a lei de repatriação geraria os recursos para prover o fundo de compensação, pelo menos em parte. Num dado momento, isso era mais formal, depois ficou mais como um desejo. Dentro dessa ideia do combo, esse é um combinado que várias das propostas legislativas estão em estágios bastante díspares. No mesmo momento que se tem a discussão dos fundos de compensação muito incipiente, ainda para ser aguardando inclusão em ordem do dia desde fevereiro de 2016. Existem outras discussões com manifestações, inclusive mais expressas, da unificação das alíquotas, do projeto de resolução do Senado para a unificação das alíquotas interestaduais, e a convalidação, que agora o Rodrigo Maia diz que pode voltar a investir e dar prioridade à discussão desse projeto e à votação dele. Bom, agora, a partir de aqui, eu acho que fiz bem corrido, porque, no fundo, é uma repetição. Tem duas grandes preocupações, como eu comecei a minha explanação. Segurança jurídica, quando a gente fala de uma saída de um modelo de uma guerra fiscal generalizada como o que a gente tem, porque, dependendo de como isso é feito, isso vai gerar não só... isso vai ter um impacto muito grande em alguns projetos de desenvolvimento regional, porque, dependendo de como ela acontece, você tem até, às vezes, por conta
não vocação clara de determinado Estado que concedeu o benefício, o fim daquele benefício pode fazer com que empresas, eu vou dizer, fujam, entre aspas, desse Estado, causando, num momento de crise, um impacto grande do ponto de vista de emprego, investimento e sucateamento dos investimentos que já foram feitos. Outro, quando a gente olha a proteção dos contratos e a ideia de proteção dos investimentos que de verdade foram feitos, aí não entrando na discussão dos contratos de gaveta ou não, quando uma empresa faz um investimento, e historicamente, o benefício fiscal é um dos elementos que vai dar o retorno para aquele investimento, e a gente pensa muito na competição dos 27 estados da federação entre si e daí da concessão de benefícios. O que acontece é que, com as cadeias globais de valor, várias vezes existe uma discussão do Brasil competindo com outros países, às vezes da própria pessoa jurídica, a própria empresa multinacional pode optar por colocar determinada fábrica no Brasil, na Argentina, na África do Sul, em outros lugares. Então, a ideia, muitas vezes, é olhar o retorno do projeto como um todo, e o benefício fiscal vai fazer parte disso, uma vez que a decisão já tenha sido tomada, o investimento já tenha sido feito, existiu uma expectativa de retorno desse investimento que se frustra na medida em que você tem uma saída desordenada da guerra fiscal. Isso não só tem um impacto em futuros investimentos, como tem impacto no retorno dos investimentos que já foram feitos. Do ponto de vista de competitividade, porque eu digo uma saída organizada, muito em linha com o que o Bernardo falou, qualquer coisa que se faça tem que se imaginar a situação atual e, ainda que seja com redução dos benefícios ao longo do tempo ou com um prazo para que ela ocorra, para você não ter toda a judicialização dessa discussão em função dos investimentos que foram feitos na proteção dos contratos que foram assinados, num dado momento, legais ou ilegais, perante a autoridade pública legítima e com o poder de assinar aqueles contratos. Eu também não vou entrar aqui, até porque vejo na mesa juristas mais capacitados do que eu para ter essa discussão em relação a qual é a validade ou não desse contrato, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido como tal incentivo evado de inconstitucionalidade, na medida em que se pode sempre perpetrar ou imaginar o reembolso do investimento, porque há, no fundo, o prejuízo de uma das partes. E algo que eu devo me focar mais, que é a mitigação de efeitos adversos, porque várias das vezes, quando se pensa mesmo numa saída organizada, você agrava um problema que é gravíssimo hoje, não só de impostos, não só do ICMS, mas de impostos federais também, que é o acúmulo gigantesco de créditos acumulados, em especial em alguns setores da economia, também gerando discussões com relação a futuros investimentos. Porque, quando você olha o balanço da sua empresa, você tem uma quantidade enorme de créditos e você tem uma situação complicada de caixa, isso faz com que você tenha créditos contra o Estado, sejam ele ou o Estado ou a União, e você tem que recorrer ao sistema financeiro para financiar esse novo investimento quando você tem um crédito que vai ser recuperado a longuíssimo prazo e várias vezes com se optar pela venda dos créditos depois de homologação e tal, com um desconto no valor de face. Como eu disse aqui, colocando, e eu vou, para aqueles menos afeitos, eu vou me permitir fazer um exemplo didático do risco do crédito acumulado, mas quais são os grandes pontos de atenção que o JATAP coloca? Se não houver a quebra da atual estrutura de unanimidade do CONFAS, sempre qualquer novo incentivo, qualquer nova discussão vai passar pela ideia de que não existe um fórum onde se tem a possibilidade de discutir o tema. Por quê? Porque a unanimidade é algo que se imagina sempre impossível de ser alcançado, até porque ela tem uma característica, não se consegue separar a característica política dessa discussão. A edição de uma súmula vinculante, neste momento, sem a proposta e a ideia de uma saída ordenada, deve ser um elemento
ou será um elemento, estimamos nós que seja um elemento bastante nocivo ao processo como um todo, porque o que a gente imagina é que o grau de judicialização e as diferenças de competitividade que já existem hoje entre vários agentes econômicos tenderia a se agravar até em função de que incentivos fiscais já foram ou não julgados ou que fossem mais rapidamente julgados pelo Supremo Tribunal Federal como evados de inconstitucionalidade. A remissão, portanto, dos débitos tributários e da glosa no estado de destino faz parte um pouco desse ponto de atenção e desse receio que o GETAP tem. E aí daí vem a ideia da demonstração simplificada. O inventário atual de créditos acumulados, que já é um problema do ponto de vista de fluxo de caixa, e a possibilidade de aumentá-lo, dependendo de qual for a opção organizada para a saída da guerra fiscal. De maneira muito rápida, a ideia de que você tem um contribuinte que compra todos os seus insumos dentro do Estado de São Paulo e que promove a revenda ou a venda desse produto terminado para um outro Estado da Federação, uma alíquota de 4%, gera, e eu não vou me deter nos cálculos, mas gera, para se ter uma ideia, numa base 100, gera, nesse modelo, mesmo com uma margem e gasto de fabricação na casa de 50%, gera um aumento no saldo credor de 13%. O que significa que, usando essa hipótese, que tem várias, e eu diria que não é todo o setor da economia que hoje consegue trabalhar com uma margem de 50% para margem de lucro mais gasto de fabricação, você está falando num aumento de 13% do total do crédito acumulado, que já é um problema. Podemos aqui discutir as premissas e tal, e cada setor e cada situação vai gerar uma margem diferente, mas, no final do dia, isso é algo que preocupa, sobejamente, as empresas, ainda que se faça uma saída organizada, se essa saída organizada aumentar ainda um problema que é um problema gigante hoje dos créditos acumulados, em especial para indústrias de base e para quem está no setor de exportação. Como proposta, e o GETAP tem defendido e conversado algumas delas, e eu também não vou me deter, mas eu acho que é importante repassar algumas delas, a ideia de uma alíquota interna em estrita relação com a alíquota interestadual eliminaria o efeito da criação de saldos credores em si, assim como essa como uma hipótese. Outra hipótese, regimes de suspensão, e aí eu acho que aqui tem uma desvantagem muito grande, que é você, ao invés de simplificar o sistema, você complica o sistema. A ideia de, dependendo da situação do contribuinte, tentar eliminar o agravamento da situação de créditos acumulados em função do desenho ou do setor onde ele está, ou do desenho da forma de ir ao mercado de cada um deles, né? E, do ponto de vista de monetização, algo também que é pouco trazido como problema, mas é um problema enorme do lado do contribuinte, é a ideia de que você tem vários conceitos do que é crédito acumulado e saldo credor, dependendo de cada um dos estados. E isso de uma forma mais simples ainda do que quando você imagina a guerra fiscal. Me parece mais simples resolver isso do que a própria guerra fiscal, mas é algo que a gente convive com conceitos diferentes do que é crédito acumulado, com formas diferentes de aprovação, com um processo de homologação que, além de não ser tempestivo, porque não existe um prazo para que os créditos acumulados sejam aprovados, também é diferente e requer diferentes instrumentos. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo tem o ECREDAC, você tem o Siscred no Paraná, vários estados têm uma metodologia ainda manual, a discussão entre o IVA setorial e o IVA efetivo. Quer dizer, todas essas coisas ensejariam uma padronização, e essa padronização, além de bem-vinda de maneira geral, facilitaria não só a compreensão, a fiscalização e, na medida em que você esperaria a celeridade desse processo. Por fim, ao invés de criar o ECREDAC, o Siscred e tal,
na medida em que as empresas já fazem investimentos de monta na área do SPED, na área da escrituração fiscal digital, seria se aproveitar disso também para criar um bloco específico e ter uma única fonte para se buscar essa quebra de todos os dados que facilitariam, do lado dos estados, a auditoria ou a fiscalização dos créditos, né, da composição dos créditos, da geração dos créditos, e do lado das empresas, mecanizariam o processo, ainda que, num primeiro momento, demandasse também um investimento do ponto de vista de TI. Por fim, os outros dois pontos que a gente traz aqui, também discutidos bastante do GETAP, são uma metodologia, seja de uma câmara de compensação de créditos, seja na possibilidade de se fazer a securitização desses créditos homologados com a negociação desses títulos junto ao sistema financeiro. Quer dizer, essas duas outras medidas não necessariamente melhoram a taxa de retorno do crédito, porque as taxas de desconto que hoje existem, nós não temos nenhuma estimativa se seriam maiores ou menores, mas, no final do dia, do ponto de vista de celeridade, uma vez que o crédito está homologado, uma vez que não se discute mais o quanto de crédito o contribuinte tem, não existiria mais nenhum óbice à negociação do crédito, então essa pressão no fluxo de caixa das empresas diminuiria. Meu último slide, só trazendo breves comentários em relação à proposta de súmula vinculante 69, que também se esquece muito. Existe uma crise econômica nos últimos anos. A crise econômica tem afetado muito a situação orçamentária de União e Estados, mas também dos contribuintes. Então, estão todos os agentes econômicos dentro de uma economia em crise, então não é que o contribuinte, ao carregar mais créditos acumulados ou ao ter uma saída custosa por o modelo de guerra fiscal pela migração longe dos incentivos atualmente concedidos, não é que isso é algo que não oneraria as empresas. Isso sim, já foi comentado o desejo o desejo ameaçatório, vamos dizer assim, da ministra Carmen Lúcia de resolver a questão em 60 dias, e me parece um tema bastante complicado para que a gente trate disso. Tem aqui a questão da súmula do jeito que do teor que ela existe, e um pouco, eu não vou repetir a ideia de todos os riscos que eu já tracei, tanto da judicialização como da fuga de investimentos, e a necessidade de restituição dos valores no modelo anterior, qualquer que seja a migração. A ideia de que, mesmo num novo tributo, que os créditos acumulados de ICMS são coisa do passado e que, então, em algum momento, alguém vai ter que perder, é algo que não passa pela discussão das empresas do ponto de vista de... E, hoje em dia, mais e mais, as auditorias vêm solicitando testes de impairment de cada um desses créditos, no sentido de qual é a probabilidade de recebimento deste crédito, e várias vezes você esbarra na própria legislação. Quer dizer, a legislação, em nenhum momento, retira ou limita o meu direito a receber. Certo? Não me alongo aqui, mas para dizer que a saída organizada e a ideia de que a súmula vinculante ser editada deveria ter modelação, deveria ter uma ideia de a manutenção dos benefícios durante um período, a ideia de que os investimentos, dentro da ideia de que quem, com boa-fé, fez os investimentos, gerou empregos, não deveria ser prejudicado. Então, a ideia de que existe uma contrapartida que no fundo, que eu entendo que deveria gerar a judicialização no caso de uma quebra abrupta, mas a ideia de que a boa-fé, o próprio princípio da não surpresa tributária e a segurança jurídica deveriam ser preservadas de uma forma ampla na discussão da guerra fiscal, em especial se provocada por uma faísca vinda do Supremo Tribunal Federal. É basicamente o que eu tinha para colocar. Obrigado.